Glória a Deus, aleluia, aleluia. Toda vez que alguém der um glória a Deus perto de você, responde com outro glória a Deus. É a sinfonia do céu na terra. Toda vez que a gente ouve um aleluia, a gente dá um aleluia. Esse som não pode acabar, porque é isso que manifesta a presença de Deus na sua vida. Quando você entende da onde vem o poder, ele vem do Senhor. Por isso ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Hoje eu quero falar para você, nós estamos naquela série aí, nós demos uma paradinha, né? O apóstolo Anton passou por aqui. Alguém gostou daquele dia? Quem é que não gosta de receber unção, né, amado? E aí, ele passou por aqui, então nós só demos aquela paradinha, mas nós pudemos até dizer que amor é aquele, alguém ter essa unção para despejar na vida dos outros. E hoje, o nosso tema é o amor que permanece. O amor que permanece, que está conosco. A presença de Jesus, ela representa um amor transformador. Quando a gente fala da chegada de Jesus em qualquer lugar, você pode ler na Bíblia, Jesus chegava em algum lugar, alguma coisa acontecia. Ele nunca foi lá simplesmente para dormir. Ele sempre que ele chegava, ele aproveitava a viagem, ele não perdia a viagem. Ele chegava no lugar, ou ele curava, ou ele libertava, restaurava, ou ele ministrava uma palavra, ou ele multiplicava o pão e o peixe, ou ele fazia tudo junto. Ele às vezes cismava, fazia tudo, né? Ele não perdia a viagem. Se Jesus deu para nós essa orientação, ou seja, mostrou para a gente como funciona, o que a gente deve fazer? Eu acho que é a mesma coisa, né? Você é discípulo de Jesus? Então o discípulo faz aquilo que o mestre faz. Você segue o mestre. Se ele ensinou tudo isso, a primeira parte que deveria caber no nosso coração é tudo isso, é ter essa convicção, é se liberar para participar disso. Eu sei, o mundo tem colocado dúvida no meio dos cristãos, o mundo tem colocado medo, o mundo tem colocado uma porção de situações aí, que as pessoas começam a, entre aspas, desacreditar. Mas não está fácil, está difícil, é impossível. Mas as palavras que estão na Bíblia, elas não passaram, elas continuam valendo, sim ou não? É a mesma palavra. Então se ela continua valendo, tudo aquilo que ele falou, continua valendo. Então está faltando eu colocar em... então estou indo embora, que você já sabe a palavra, eu não vou nem falar mais nada. O povo já falou, quem sou eu? Né? Mas colocar em prática, exercitar. Nós precisamos colocar isso, né, para realizar. E muitas vezes nós temos entrado com olhar de derrotado, com pensamento de derrotado, com desânimo, com dificuldades, e aí quando vem qualquer coisa, qualquer ventinho, a gente para, a gente já desacredita, a gente nem cai na oração, tipo, nem vai para o joelho, nem clama, a gente já fala assim, já sei que não vai adiantar, a coisa está ruim, eu já sei que não vai acontecer. Mas aí a gente começa a ler a Bíblia, e quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a aprender com a Bíblia. Tudo aquilo que Jesus fez continua valendo. Diga, está valendo. Ninguém mudou a história. O governo muda a moeda, faz novas leis, faz essa bagunça toda. Para eles é outra coisa, mas as leis de Deus eles não são capazes de mexer. Não, mas olha, eles estão mexendo aqui, é verdade, mas Deus continua sendo Deus, o céu continua sendo o céu, e Ele vai continuar respondendo não a eles, mas a você. Você tem algo especial, você é filho, tem direito à herança, e nós muitas vezes estamos perdendo a visão da herança, do poder, da autoridade, da promessa, da realização, porque a gente fica olhando lá para fora. Então tira os olhos um pouco lá de fora, coloca os olhos no Senhor, e você vai começar a adquirir uma nova força, uma nova determinação. É por isso que a gente pede muito para você, leia a Bíblia. Aí o pessoal fala, lá vem ele de novo com essa história de ler a Bíblia, ele sabe que eu não tenho tempo. Mas quando eu não leio a Bíblia, eu acabo me distanciando da verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade
Então, se eu não conheço a verdade, se eu não me alimento da verdade, aí tudo do mundo começa a ter poder, começa a acontecer. Quem aqui já viveu algum milagre? De verdade, vocês já viram milagres? Rapaz, então não precisa, eu vou embora. Quando nós vivemos um milagre, a gente fica louco, sim ou não? A gente dá glória a Deus, a gente quer fazer culto de ação de graças, a gente quer, contar para as pessoas, e o tempo passa, e parece que a gente esquece que o milagre aconteceu. Quantos milagres você tem direito? Não existe número. Na realidade, os teólogos, eu não contei assim, mas os teólogos contaram, eles dizem que tem mais de 8.300 bênçãos declaradas da Bíblia para cada um de nós. Quantas bênçãos você já pegou? Já deu 8.300? Ainda não? Mas então eu vou dar um segredo para você. A palavra de Deus se renova a cada... Então, se assim é 8.300 bênçãos por dia. Se alguém pegou 8.300 no dia, ninguém, né? Quer dizer o quê? As bênçãos continuam valendo para a tua vida. E você talvez está vendo tantas coisas difíceis acontecer. Tantas vezes você liga a televisão e está passando lá aqueles programas, acho que Cidade de Alerta e outras coisas lá, e está falando das pessoas que estão morrendo, sofrendo, perdendo e tal, e você começa a ficar triste, desanimado. Você fala, será que eu sou o próximo? Será que não vai acontecer com a gente? E aí, quando você fica preso naquilo, a tua mente se desliga do espiritual, da promessa de Deus para você. Não estou falando contra a televisão, não estou falando contra os artistas, ou sei lá, as pessoas, não estou falando. Eu estou dizendo para você que aquilo que a gente valorizar é o que vai chegar na nossa vida. Valorize milagres e você vai viver milagres todos os dias. Valorize o mundo e você vai viver o mundo todo dia. Então nós precisamos ter essa dimensão dentro do nosso coração, de pegar a Bíblia e ler ela todo dia, de rever algumas coisas. Hoje eu parei de fazer isso, mas teve uma época que eu peguei um caderno, e todas as vezes que eu estava lendo e tinha um versículo que chamava a minha atenção, eu pegava e anotava, e eu ia anotando aqueles versículos. E nos dias que eu não estava muito crente, aquele dia que você estava batido, desanimado, olhando para o sapato, eu abria aquele caderno e lia aqueles versículos. Posso todas as coisas? Aí você falou, opa, peraí, né? Mas eu não tenho dinheiro. Aí eu lia lá, mas o seu Deus, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, hein? Opa, tem alguém que é por mim. E a cada vez que eu ia lendo aqueles versículos, tudo é possível ao que crê, eu ia lendo, mas se creres verás a glória de Deus, eu ia me fortalecendo. E muita gente deveria fazer isso. Por quê? Porque, fala a verdade, a Bíblia, ela tem vários livros, mas tem partezinhas ali que falam fortemente com você, não é verdade? Tem vezes que se você lê partes, fala, você entende, ele está falando de um rei, ele está falando de uma situação, ele está falando às vezes até um milagre, mas aquilo não pegou no seu coração. Mas quando você vai lá em Josué capítulo 1, assim, Moisés, meu servo, é morto. E ele fala, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Você não começa a sentir arrepiar? Esse capítulo, toda vez que eu leio, eu começo a ficar arrepiado. Quando eu estou lendo, eu sinto que eu cresço assim uns 30 centímetros. É verdade. Eu me sinto assim, meu Deus, que negócio é esse? Ei, eu estou podendo mesmo, Deus está comigo e a coisa vai acontecer. Por quê? Porque eu começo a sentir o que Josué estava sentindo naquela hora. O líder dele tinha acabado de ser tirado dele. Você já pensou? O teu provedor está faltando, o que vai acontecer com você agora? E aí Deus fala assim, seguinte, mano, fica em paz, fui com Musa, sou contigo.
aonde você for. Só que ele começa a falar assim: não te desamparei, não deixarei. Mas ele fala para você não se desanimar, né? Ele fala: não se desanima, tal. Você tem que ter posicionamento. Ele começa a dar incentivo para a pessoa que ela deveria ser vencedora, que ele estaria com ele, mas que viriam dificuldades. Quando você começa a ter parte com a palavra, você começa a sentir que você é chamado de filho. E filho tem direito ao quê? A herança. Peraí, eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Eu não ando pelo erro, não ando pelo engano, eu ando pela verdade. Eu estou debaixo de uma palavra profética, eu estou debaixo de uma promessa. Deus tem algo grande para fazer na minha vida. Quem se garante, você ou Deus? Deus me garante. Não sou eu que me garanto, Ele me garante. E se Ele está colocando palavras sobre nós, eu preciso aprender a tomar posse das palavras. Você precisa aprender a viver essa manifestação. A presença de Jesus representa um amor transformador, um amor que marca, estabelece o nosso entendimento, nos capacitando a viver de uma forma totalmente diferente da forma do mundo. A gente vai na contramão. É maluco, mas a gente vai na contramão. Enquanto o mundo está falando que a ideologia de gênero é boa, que já soltaram aí, a Netflix soltou agora mais um desenho lá, de uma tal de Ada, mostrando o casamento de 2 homens, para criança de 3, 4 anos, coisa linda. É um crime que não é crime, não sei porquê no Brasil, mas é um crime. E aí eles vão tentando derrubar, e a gente vai na contramão. Na sua casa você ensina o seu filho: filhinho, papai, mamãe, menino, menina, vai crescer, vai formar família, vai andar junto, vai ser feliz, vai ter filhinhos, e aí os filhinhos vão crescer, e a gente vai ser todo mundo, você vai ensinando para eles. Por quê? Porque Jesus é o Senhor, porque Deus cuida de nós, porque a palavra de Deus está sobre nós. Eu não vou falar mal das pessoas lá fora, mesmo que sejam endemoniados, mas eu vou falar. Mas eu vou falar o que é certo, porque aí meu filho vai saber o que é certo, e ele vai amar ter um papai, vai amar ter uma mamãe, vai amar ter uma família. E aí quando vier esses atrapalhados falar, não vai movê-los, não vai enganá-los, não vai manipulá-los. A gente vai falar para eles que droga é bom ou é ruim? Ruim. A gente vai ensinar. Por quê? Porque ele vai deparar com tudo isso no mundo. O que Jesus falou? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu e vocês vencerão também. Eu preciso entender quem é Jesus, quem é Deus, e o resto, desculpa a honestidade, é resto, não vai mudar. Se acontecer o que acontecer, a nossa disposição é viver em paz aqui, ensinando a palavra, mostrando o caminho. Mas o que não pode se esquecer é que o nosso futuro não é aqui, é no céu, é na presença de Deus. Então a nossa força é saber o que nós temos como promessa e viver essa promessa, né? O amor que se estabelece em nós através de Jesus nos molda na verdade de Deus. O amor que se estabelece em nós através de Jesus, ele acaba nos moldando a verdade de Deus e não do mundo. É por isso que muitas vezes a gente conta para o crente, né? Você é diferente. Mas todo mundo está fazendo. Mas você não é todo mundo. Não é isso que a mãe da gente falava? Você não é todo mundo. Por quê? Porque se você fosse todo mundo, você ia acabar no inferno. Alguém está disposto? Quer ir para o inferno? Então você não é todo mundo. Ora, você quer algo maior, algo melhor, algo mais profundo, você quer viver uma nova realização. Então você não é todo mundo, você vai na contramão do mundo. O mundo fala, vou para lá, você fala, eu vou para cá. Mas eu trabalho numa empresa que todo mundo é mundano. Tudo bem, eles são, mas você não é. Você vai ser a luz daquele lugar, não é isso que a Bíblia diz? Nós somos a luz do mundo e o sal da... E se o sal for insípido, para que ele serve? Para ser pisado. É assim que o mundo faz. Ele primeiro incentiva o jovem a sexo, a droga, a bebida, e quando ele está no sexo, na droga, na bebida,
ele vira um lixo lá na Cracolândia. Sim ou não? Mas quem incentivou? O mundo. E agora? Agora pode pisar. É sal que não salga, pode pisar. Aí todo mundo pisa, ali todo mundo cospe, ali todo mundo maltrata, ali todo mundo, distrata. Mas por quê? Porque ele se tornou um sal que não tem sabor. Agora você não. Você não. Você é a luz do mundo e sal da terra. Você onde chegar, vai chegar como cristão. Aonde chegar, vai chegar como aquele que tem uma palavra profética. Aonde for, vai delinear, vai declarar milagres. Porque você é diferente. E isso é você. Precisamos viver aquilo que somos. Este amor é como um bálsamo que te capacita a ter atitudes que estão em Jesus e que te moldam a exercer a paternidade de Deus. O amor de Jesus pagou o preço da nossa salvação, te colocou debaixo da paternidade, te elegeu de novo para ser filho. Nós estávamos perdidos e Ele nos reconciliou com o Pai. Então peraí, se eu tenho um pai, eu vou viver essa promessa através do amor do filho. Você consegue assimilar isso? Está falando com você? Talvez você tenha sofrido tanto e tenha se comparado com gente que não presta. Tira isso. Eles são eles e você é o filho de Deus na terra. Você é o escolhido do Senhor. Então, ao invés de querer se comparar, apenas reivindique o que o filho tem direito. Apenas comece a orar para receber o que é teu por direito. Se aquele incircunciso do inferno está fazendo um monte de coisa errada e está ficando bilionário, problema dele. Você precisa do quê? Diz que Deus nos dá a prosperidade. O que é prosperidade? É ter tudo aquilo que eu preciso sem nada faltar. Requisita, pede. Meus filhos vão na minha casa e quando eles chegam lá, eles abrem a geladeira, eles pegam o refrigerante, eles pegam a bolachinha, eles pegam. Na casa da senhora também é assim? Pego. E sabe o que eu faço? Eu compro mais. E eu sei que a Manuela gosta disso, a Olivia gosta daquilo, eu sei que o Fernando gosta daquilo outro e tal. Então eu tenho, para cada um deles, eu tenho alguma coisa que eles gostam. Se eu, sendo um pai mau, sei dar boas coisas aos meus filhos, imagina o Deus Todo-Poderoso quando olha para você. O que é que Ele não quer dar para você? Está faltando você entender. Chegar pertinho dele, dar um cheiro nele, como diz, dar um cheiro nele, e aí você pode abrir a geladeira, você pode comer o biscoitinho dele, o que você precisar, ele vai ministrar sobre você. Outro dia eu fui na farmácia, comprei um remedinho lá de negócio de gases e tal, a bispa falou, você está comprando esse negócio? Eu falei, infantil, é para a Olivia. Outro dia ela teve um pouco de cólica lá em casa, é bom ter esse negócio em casa se ela tiver de novo. Eu nem sei se ela vai ter de novo a dor de barriga ou não, mas eu já levei para ela. Se eu, sendo um pai qualquer, sei comprar as coisinhas que eu imagino que ela possa precisar, o que você acha que Deus faz por você? Qual é o amor de Deus pela sua vida? Epa, meu filho está passando apertado, eu preciso dar para ele agora o recurso, eu preciso dar para ele a condição, eu preciso dar para ele a capacitação, eu preciso dar para ele a restauração. Mas eu comprei e deixei na minha casa. Então, para ela receber, ela vai aonde? Você quer as bênçãos de Deus, mas não quer subir na presença do Pai? Vai para a presença do Pai logo, meu irmão. Encosta nele, porque tudo que você precisa, Ele já tem. Depende de quem? Depende de você, querido. E nós não estamos entendendo esse mistério. Nós estamos querendo, ai Deus, olha eu aqui, Deus. Ele fala, deixa de ser chato, rapaz, sobe aí, vem para perto, vem falar comigo, olho no olho, nariz no nariz, testa na testa, vem aqui, estou aqui te esperando. E você só sabe choramingar? Está na hora de mudar essa história. Não será algo temporário, mas com certeza será transformador ao ponto de reescrever a sua história, estabelecendo a visão de Cristo em cada comportamento seu.
Deus quer reescrever a sua história, irmão. Deus quer dar a você uma autoridade especial. Deus quer colocar sobre você, sabe, algo novo. É engraçado, ontem teve o Evolua, né? Evolua. E a primeira coisa que a bispa falou comigo, eu falei assim: amor querido, por que você não deixa os meninos fazerem isso? Está lá o pastor Juliano, super capacitado, está lá o pastor Leandro, super capacitado, tá lá, a equipe está lá, a equipe é grande, é muito melhor que eu. Eu falei: o quê? E eu vou perder a minha oportunidade de pregar? Eu vou perder? Não, desculpa. Ela falou assim: você vai querer ir? Eu falei: não só vou querer, como estou indo. Catei meu paletó e corri para lá. Mas por quê? Porque a bênção não é deles, a bênção é minha. Toda vez que eu estou falando com eles, Deus está falando comigo. Será que você está entendendo que você tem que chegar perto do Pai para que Ele possa falar no seu ouvido? Você já falou na intimidade com alguém assim, a pessoa numa parede e você na outra? Você vai gritar, a pessoa não vai entender direito, mas vai lá no pé de ouvido, chega junto, fala. Deus está esperando isso. Sobe logo na presença dEle, chega logo na intimidade com Ele. Que amor é esse? Que quer você tão perto. Eu falo, Deus é maravilhoso. Ele olha para nós, vê os nossos erros todos. Eu, se fosse Ele, me chutava para longe. Ao invés disso, sabe o que Ele faz? Vem cá, querido, vamos conversar. Só entre nós agora, só aqui. Quem gosta de crente? Só Jesus. Só Jesus para gostar de crente. Porque fala a verdade, quando a gente está chateado, a gente esperneia. Quando a gente está com dinheiro, a gente vai passear. Quando a gente está com um amigo diferente que está num aniversário, uma festa que vai acontecer, a gente abandona a igreja, abandona o culto. Fala a verdade. E aí Jesus chama você de querido, Deus chama você de filho amado. Só Ele mesmo, é ou não é? Você queria uma situação dessa para você? Não queria. Você, quando o cachorro faz xixi lá na sala, você já quer matar o cachorro. É ou não é? Aquele cachorrinho, você diz que ama ele. Quando ele faz o sujeirinha no lugar errado, você já falou: vou matar esse cachorro. Imagina Deus olhando para você e vendo você fazendo sujeirinha errada em vários lugares. Se fosse você vê? Jesus falava por parábola, e eu falo por besteira mesmo, tudo bem. Quando a gente entende a manifestação do amor de Deus, a gente fala assim: não é possível Ele me amar tanto, não é possível Ele gostar de alguém que fez tanta coisa errada. Mas agora o Senhor anda certo, está aí. E o passado lá, que eu aprontei 1002, Ele pegou, passou o sangue de Jesus, me purificou dos meus pecados e disse: vem, lindão, vem de novo, que nós vamos tudo de novo. Já pensou o que é isso? É um amor que não dá para explicar, né? Que amor é esse, né? É o amor que permanece, não é um amor momentâneo, não é um amor interesseiro, não é um amor porque você tem alguma coisa para dar para Ele. O quê? Sou dizimista, irmão. Você acha que o teu dízimo muda o que em Deus? Pois é, Ele é o dono do ouro. O teu dízimo em nada para Ele é a mesma coisa. O teu comportamento é tudo. Quando você vai lá e coloca a sua oferta, você está demonstrando para Ele que você valoriza Ele. É diferente. Agora, o valor, tá? É que tem gente que quer pagar dízimo de 5%, né? Quer fazer umas artes aí não funciona mesmo. Mas Ele sabe quando você está dando com amor, dá com alegria, como diz a Bíblia, e quando você está dando por obrigação. O diácono me conhece, eu também estou lá, e ele está passando, e se eu não der, ele vai saber que eu não oferto. Isso aí é perdido, não vale nada. Ele quer saber do teu coração, do teu amor, de como você faz as coisas, de como você compartilha o que você tem de melhor. Então, peraí, para que o amor de Cristo permaneça em você, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, estar fundamentado no seu amor. Estar fundamentado no seu amor. Em Efésios 3,17, olha o que ele fala: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender
com todos os santos quais seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele fala: Cristo habite pela fé no vosso coração. Aí ele dá fundamento de amor para você. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou você de tal maneira que ele permitiu que o filho dele viesse aqui, fosse desonrado, envergonhado, tivesse a pior morte que existia, morte de cruz, se tornou um maldito para que você fosse bendito. Olha que situação, olha o tamanho do amor dele para conosco. Então ele quer colocar esse fundamento no seu coração, de amor. Ele quer colocar Jesus Cristo dentro do seu coração, para que você possa viver essa transformação. Fará com que Cristo habite no seu coração, porque você será fundamentado no amor dele. É por isso que nós não podemos vir na igreja de vez em quando. É por isso que a gente não pode ler Bíblia às vezes. É por isso que nós não podemos orar só quando a gente está com dor de barriga. É por isso que nós tomamos a Santa Ceia pelo menos uma vez por mês juntos, para fundamentar você em Cristo, para colocar você numa plataforma de entendimento e de vivência que tenha coerência com o amor que você recebeu, com a sabedoria que foi ministrada na sua vida, com a graça que foi delineada, desenhada em você. Diz que nós somos salvos por isso, pela graça, pelo amor, pela misericórdia, não pela nossa capacidade. Então ele quer que você assuma isso, entenda isso e coloque isso como plataforma da sua vida, fundamento, né? Para que você entenda, e seremos cheios de toda a plenitude de Cristo, toda a sabedoria, toda a capacitação e realização. Ele fala: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, até que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós no começo do culto falamos sobre milagres. A plenitude de Deus envolve os milagres também, envolve saber quem você é, saber quem é o seu pai, saber como você se comporta, mas também saber que você tem autoridade constituída. Você é filho, autoridade constituída. Amado, veio de repente, vamos falar, Noé. Deus pegou Noé, fez o dilúvio. Noé foi, fez a arca, levou todo mundo que podia levar, a família dele e tal. Depois ele vai e repovoou a terra, morreu todo mundo. Mas quando começa errado de novo. Logo mais adiante começa um problema com os filhos, comportamento, etc. E aí vem todo o mal de novo. Aí Jesus percebe, precisaria fazer algo novamente para trazer a libertação. Mas quando ele veio, passou pela cruz, rasgou o véu, fez tudo aquilo, se ele deixasse novamente o ser humano sozinho, o que aconteceria? Nós nos perderíamos novamente. Infelizmente a natureza humana é má, a gente ia se perder de novo. Então aí vem a terceira pessoa da quem? Espírito Santo de Deus. Ele veio para ser o Consolador, o outro Consolador, aquele que completa a obra. Jesus nos salvou, mas nos mantermos salvos agora é uma posição minha e sua. E aí entra o Espírito Santo para nos dar o quê? Capacitação e fazer de nós testemunhas de Jesus. E é aí que nós começamos a ter a diferença, quando nós entendermos esse chamado e esse posicionamento. Porque agora, junto com isso, vem os dons. E os dons são as ferramentas que vão te dar capacitação para gerar filhos espirituais. Mas um deles, quantos? Um deles é para a tua edificação. Falar em... Quem fala em línguas edifica a si mesmo. E aí nós começamos a entender que nesse quebra-cabeça, o Senhor não deixou nenhuma peça de fora.
Ele foi colocando tudo que era necessário. Fala a verdade. Enquanto você não tem filhos, quando vem uma visita na sua casa, e ele tem um filhinho maravilhoso, aquele filhinho que sobe na mesa de centro, né, Marcão? Então a gente não tem filho, aí aparece lá o amigo seu, falou: oh, que legal, vou tomar um refrigerante aqui, comer uma pipoca e tal. Aí daqui a pouco você olha, a criança está em cima da mesa, a mesa de vidro. Ah, meu Deus. Aí a mãe fala assim: filhinho, não sobe, pode quebrar a mesa da tia. E você lá dentro do coração assim: meu Deus. Aí vai indo. Aí depois de um tempo, sabe o que acontece? Você tem o filho. Sim ou não? Muda alguma coisa? Muda, Felipe. A bispa no começo falava ao pastor Henrique: não põe a mãozinha para trás. E o pastor Henrique era educadinho, pequenininho, ele põe a mão para trás, ele não mexia. Aí veio o pastor Fernando, lembra? Aí o pastor Fernando chegou, ela assim, mãozinha para trás, ele foi lá e pá, derrubou o vaso. Fernando. Aí daqui a pouco eu chego em casa, os vasos, as coisas, tudo em cima da estante assim, nada mais embaixo. Quando é nosso filho, a gente não mata, a gente ama. Quando é o filho dos outros, a gente fala: essa mãe não sabe educar. Sim ou não? Por isso, Deus nos capacitou, não apenas para ser filhos, mas para gerar filhos. E isso tem o secular, mas tem o espiritual. Quando nós ainda somos só membro da igreja, passa adiante, a gente fala assim: ó, aquele cara lá, ele dá uns glória a Deus, ele é meio bocudo, grita no meio do culto, mal criado, ele é mal criado, não tem educação. Mas o dia que você gera um filho espiritual, aí você já começa a dar glória a Deus. Aí quando ele dá um glória a Deus, você fala: é meu filho, fui eu que salvei essa vida, fui eu que trouxe para a igreja. É lindo. Você viu o glória a Deus dele aí em Ré maior, não é verdade? Por isso Deus tem um amor completo e Ele prepara isso. É quando Ele fala aqui: para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Você vai ser filho de Deus, você vai gerar filhos para Deus. Começa a mudar o teu perfil, a tua estrutura, você começa a ser diferenciado. E aí aí vem a valorização que Deus te dá. Como é bom ser crente. Deus sabia. Ele olhou para mim e falou assim: se eu demorar de dar trampo para esse sujeito, ele vai fugir da igreja. Então eu entrei na igreja, com 2, 3 meses eu estava carregando cadeira, ajudando o pessoal, não por causa de cargo, mas eu estava ajudando eles lá. Eu chegava lá, punha gravata dentro da camisa, que eu trabalhava de gravata, e carregava a cadeira, dava uma mão. Aí com 8 meses o pastor falou assim: Marcos, Deus mandou eu levantar você a diácono. Eu falei: eu não preciso não, eu já tenho cargo, eu trabalho, lá na empresa eu mando um monte de gente, eu não preciso disso não, eu vou continuar ajudando você, fica tranquilo, eu vou continuar ajudando. Ele falou: não, Deus mandou colocar você no cargo e tal. Aí eu fiquei meio assim, falei: mais um cargo, menos um cargo, o que vai mudar na minha vida? Aí eu senti que eu comecei a ficar mais agitadinho, querer cuidar de tudo junto. Peraí, mas é de noite, eu vou também, é de dia também quero, vamos lá. Eu estava até comentando esses dias com uma pessoa, eu falei assim: o batistério lá tinha 8.000 litros, e chegou um dia, acabou a água, só tinha água lá fora, tinha assim uns 20 metros, 25 metros de corredor, e lá fora tinha uma torneira, e aquela torneira que enche assim lentamente, né? Você tem que ficar olhando para ela, para que ela não desanime, para ela ir pingando. E aí tinha eu e um outro, os dois com as mãozinhas bem assim lisinhas, e escolheram nós dois para encher o batistério. Eu falei: deixa com a gente. Agora pega lá balde de 40 litros, pega 8.000 litros, divide por 40, vê quantos baldes dá. A primeira viagem eu fui assim rapidão, a segunda viagem já estava mais, a terceira já estava, da quarta em diante eu falei para ele: mano, vamos brincar de um negócio diferente?
Quando eu era mais jovem, a gente brincava de colocar o cabo de vassoura em 2 baldes, cada um segurado de um lado. Vamos fazer uma coisa que seja mais prática, porque o negócio vai ficar ruim. Quando terminou, a mão estava sangrando, já tinha machucado tudo a mão, e eu estava super feliz porque nós conseguimos. Chegou um outro diácono e falou assim: podia ter mais água nesse negócio aí, hein? Eu falei: Jesus, eu estou em fase de conversão. Né? Mas aí o pastor falou: pastor é sempre pastor, né? Tá ótimo, beleza, tá bom demais. Se precisar, a gente afoga o pessoal em 10 centímetros, fica tranquilo. Mas para mim estava muito de água já, mas ele achou assim: tá bom. Você vai gostando, você vai gerando, você vai participando, você vai amando, você começa a gostar cada vez mais da obra de Deus. Sabe por quê? Porque no meio da dificuldade, dos baldes, alguém começa a ser curado, um milagre começa a acontecer, alguém é liberto, alguém começa a ser transformado, e você está lá no meio, irmão. Que coisa mais linda do que você está lá? É um negócio que mexe com o coração da gente, né? Mexe ou não mexe? Mexe. Você começa a falar: rapaz, você viu? O cara endemoniou, levou 4 no braço, aí veio alguém lá que tinha uma unção, determinou, em nome de Jesus, ajoelha, mão para trás, o cara ficou, e os outros 4 que foram na força foram levantados. Rapaz, eu quero fazer esse negócio, eu quero participar dessa manifestação. E aí, quando você menos espera, as dores foram esquecidas e a glória foi estabelecida. Por quê? Porque você está fundamentado no amor de Deus. Já não existe mais cansaço. Você quer mais é participar, você quer mais é vivenciar. Eu lembro, a bispa acho que também lembra disso. A gente ia para vigílias de terça-feira. A gente ia na casa de uma pastora que nós participávamos. Ela era, a mãe dela tinha morrido, ela não era casada. Então a casa dela era o melhor lugar, não tinha ninguém para reclamar, essa é a verdade. Então a gente pegava o sofá da sala dela, punha no corredor lá fora na garagem, pegava as coisas todas e tirava tudo. E aí a gente começava a vigília. Não, a vigília é assim combinada, nós vamos começar 9 horas mais ou menos, e quando for assim umas 11 horas a gente para. 7 horas da manhã a gente estava lá orando ainda, Deus se manifestando, e aquilo, mas peraí, eu saía de lá, ia até em casa, tomava banho, colocava outro terno e ia trabalhar, não dormia. Mas é engraçado, eu não sentia cansaço, eu não sentia nada, parecia que como se eu tivesse dormido a noite inteira, sabe? Depois do banho eu levantava, nem café tomava porque não dava tempo, saía correndo e ia embora. E aí no outro dia a gente estava assim: quando vai ser a próxima? Quando a gente vai orar de novo? Quando a gente vai ver Deus se manifestar? Por quê? Porque aquilo te completa. Quando você entender essa manifestação, você vai perceber que os fundamentos de Cristo, ou seja, o amor de Cristo em você, gera frutos diários, manifesta coisas tremendas. 2, você precisa viver para Cristo. 2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Dá para entender? Ele morreu, e nós morremos com ele. Por quê? Porque antes disso, nós já estávamos mortos, já estava morto. Peraí, eu era alguém que era do pecado, do mundo, do engano, da mentira, da prostituição, da bebida, então eu não tinha direito ao céu. E aí vem Jesus, paga o preço de cruz, morre naquela cruz, para trazer a minha salvação. É ali onde entra o versículo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porque se não for a Ele, eu não estaria livre, eu não estaria salvo, eu não teria o direito da vida eterna. Então peraí, agora eu vivo para Ele, eu vivo com Ele, eu vivo debaixo do amor dEle, e isso é uma certeza que arde no meu coração e faz de mim
aquele que abre mão do pecado para viver a manifestação do Pai. O amor dele consegue te constranger a tal maneira que você muda a sua visão. Jesus sabia, ele tinha convicção. Agora, será que a morte na cruz tem algum significado para você? O que você pensa quando eu falo assim, Jesus morreu na cruz? Ai, coitado, puxa vida, eu se pudesse matava cada um daqueles romanos que bateu nele. Cada romano, eu ia matar um por um. É isso que Jesus espera de nós? Ele veio para trazer vida e vida em... Ele não veio para trazer morte, ele não veio para julgar e sentenciar quem estava errado, ele veio salvar quem estava perdido. Então a grande manifestação dele, não é que você queira julgar quem julgou ele, quem bateu nele, quem botou o prego na mão dele, mas que você venha mudar o teu comportamento, estabelecer o teu caráter em Cristo, para viver o quê? Ele na tua vida. Morremos com ele, viveremos com ele. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu quero ter isso como graça, como poder, como autoridade. Eu quero ter isso como promessa, como realização. Sem Jesus Cristo não seríamos reconciliados com o Pai. Mas quando eu leio aqui, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ele é a razão da nossa vida, não só hoje, mas da nossa vida eterna. Então, quando você entende isso, você entende que precisa viver para Cristo. Você precisa viver para estar nos lugares e representar a Cristo. Ele fez de cada um de nós embaixadores. Diga, eu sou embaixador. O embaixador, ele representa a nação dele numa outra nação. Não existe embaixador que represente o país dele no próprio país. Não, ele é embaixador, ele está na Argentina, está nos Estados Unidos, está no Japão, está não sei o que lá. Se ele é embaixador do Brasil, ele representa o Brasil estando lá. Você é embaixador do céu. Você representa o céu, a presença de Deus aqui na terra. Então, qual é a nossa posição? Mostrar o que nós, embaixadores, temos. A nossa nação tem. Por isso você prega Jesus Cristo, por isso você compartilha do amor de Cristo, por isso quando você chega no lugar, você não é mais você representa alguém. Quando você chega no lugar, você é chamado de cristão, você representa Jesus Cristo. Quando você vai falar, você fala como alguém que tem as mesmas características daquele que te enviou, Jesus, e o amor que está em você é o amor dele. Por isso quando você chega no lugar, o que reflete de você tem que ser o amor de Cristo e não o seu amor, não a sua condição humana, não a sua sabedoria humana, mas tudo aquilo que ele entregou na sua mão. Terceiro, tem que habitar em você o poder de Cristo. Diga, tem que habitar em mim o poder de Cristo. E habita em você? O que você acha? 2 Coríntios 12, 7, né? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo fala claramente que ele estava sofrendo desse espinho na carne. A teologia diz que era uma enfermidade. Não vou nem discutir, porque eu não tenho essa afirmação nem confirmação. Ele disse mais, que ele pede a Deus que tirasse esse espinho. Mas é interessante, Deus não tira, Jesus não tira. E diz que a graça bastava. O que será que Jesus estava pensando naquele momento, quando falou isso para ele? Você já reparou que tem pessoas, não é todo mundo, mas tem pessoas
que precisam de ter uma dificuldade para eles não se afastarem de Deus? Você já reparou isso ou não? Quando tudo está bem, ele nem lembra que Deus existe. Mas quando tudo está difícil, ele lembra. Paulo tinha um passado bastante difícil, sim ou não? E aí, Deus conhecia Paulo mais do que nós. Paulo era uma pessoa que, quando você começa a ler as cartas dele, né, que ele escreveu várias cartas, você começa a ler, você percebe que ele era bastante incisivo, rígido, duro nas colocações. Ele manda a mulher: você quer falar com o seu marido? Fala em casa. Já pensou se eu chegasse aqui e falasse? Você quer falar com o seu marido aí do lado? Fala em casa. Não tem amor nesse pastor, né? Paulo falava isso com uma facilidade incrível, não tinha dificuldade nenhuma. Então o estilo dele era de soldado, de centurião, soldado romano. Ele tinha facilidade de matar se precisasse matar, tinha facilidade de ser rígido em algumas coisas. Para você ver, no começo deram surra nele, pedrejaram, surra de vara, e ele levantava e saía andando, tipo, nada vai me quebrar no mole. Deus conhecia ele, por isso provavelmente deixou esse espinho na carne, deixou essa condição para que ele não se sentisse tão poderoso, porque ele era um camarada que montou inúmeras igrejas, formou muita gente como discípulo, trabalhou muito, mas você vê que nem dinheiro ele queria pegar das pessoas. Ele construía barracas para vender, né? Tendas para vender, para se manter. Ele podia falar: não, o obreiro é digno do seu salário, tal, eu vou esperar receber o dinheiro do pessoal. Não gosto. Ele queria ter a sua posição, a sua estrutura. Então Deus deixou ali uma dificuldade para que ele pudesse realmente entender, para que ele pudesse não perder a intimidade com Deus, não perder. Ah, apóstolo, eu não acho justo isso. Querido, Deus conhece até o que você não pensa, quanto mais o que você pensa. Ele sabe do que você precisa e do que você não precisa. Hoje a gente fala: nossa, existe tanto tipo de igreja, né? Tem a igreja que tem uma prancha lá de surf no altar, tem outro que é assim, tem outro que é assado, tem aquela que é bem tradicional, que ainda sentam homens de um lado, mulher do outro. Todas elas têm gente? Sim. Por quê? Porque cada característica humana se encaixa num lugar. Deus é tão maravilhoso que Ele não colocou nenhum padrão. Não pode ser assim, não pode ser assim. Não colocou padrão. Ele liberou para que as pessoas se encontrassem, né, na palavra dEle, mas em qualquer lugar que fosse necessário. Por isso, não importa se a pessoa é uma pessoa áspera, ou se a pessoa é uma pessoa amorosa demais, ou se a pessoa tem alguma coisa. O que importa é que ela não entre pelo pecado. Porque um erro que está cometendo, ou que está acontecendo hoje, é que as pessoas estão querendo criar igrejas, não para cultuar a Deus e servir a palavra de Deus, mas para colocar as suas vontades próprias. A igreja inclusiva, a igreja isso, a igreja aquilo. Aí você começa a ver que o pessoal perde a noção que nós podemos mudar a liturgia, mas nós não podemos mudar a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática, não pode. E aí que começa o erro. Agora, quando Deus está colocando aqui para Paulo, está deixando ele dependente, para que ele não perca a intimidade, e isso é importante para nós. Você tem que entender que não há possibilidade de ir para o céu sem ter intimidade com Deus. Não há possibilidade de ir para o céu quebrando os princípios da palavra de Deus. Por isso, Deus, percebendo isso, colocou aqui a dimensão para que Paulo pudesse ficar dentro desse propósito, né? E ele ouve o Senhor lhe dizendo: minha graça te basta. Jesus estava ensinando Paulo a depender dele. Quando você depende de Deus, a tua força humana não tem mais valor. A tua oração tem valor, o teu clamor tem valor, o teu comportamento tem valor, mas a tua força humana, a tua sabedoria já não tem mais valor, já ficou para trás, né? É como se dissesse: na sua dificuldade você vai me procurar, confie em mim e eu realizarei o que for necessário para você.
né? Por isso que ele fala: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque essa força do forte que ele está falando aqui, não é dele. Quando eu estou fraco, eu dependo de Deus, eu me entrego a Deus, eu oro, eu clamo, eu me posiciono, e Deus entra. Quando Deus entra, o fraco fica forte. Eu não faço milagres, quem faz milagres é Deus. Eu me disponho a me entregar a Deus e Ele responde. Então é muito importante, minha dependência de Cristo me fortalece para grandes realizações. Diga: minha dependência de Cristo me fortalece para grandes realizações. Para que o amor de Cristo permaneça em você, 4, nada te separa do amor de Cristo. Nada pode te separar. Você precisa ter isso bem gravado no seu coração. Em Romanos 8:35 fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que é que pode separar você de Cristo? Nada, nenhuma situação. Paulo está falando que o preço que foi pago pela nossa intimidade com Jesus está acima de qualquer coisa física ou espiritual, né? Está deixando claro. Ele fala: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, mas fomos reputados como ovelhas para o matadouro. A nossa visão é que o pecado quer roubar e nos derrubar, e é uma verdade. O diabo não dá valor para você. Na verdade, nós não temos valor nenhum para o diabo, a não ser para atingir a Deus. A maior vontade do diabo, quando pega você, quando faz você bater o carro, ou alguma coisa ruim acontece, não é que seu carro vale alguma coisa ou você tem algum valor. A vontade dele é ferir o teu pai, é atingir você, e aí atingir Deus através de você. Nós não percebemos isso. A gente fala: nossa, o inimigo está furioso, quer pegar o que é meu, quer não sei o que, quer não sei o que lá. Querido, só tem uma razão: ele quer afetar a Deus, porque Deus te amou de uma forma tão especial que enviou o filho dele para isso. Então toda vez que ele fere um dos filhos de Deus, que ele traz uma situação dessa, ele cria, né, um celeuma, uma dificuldade. Deus sofre com isso. Você é a menina dos olhos de Deus. O Senhor te ama e gostaria muito que você vivesse pelo poder e pela autoridade do nome dEle. Ele tem tudo para te dar e quer te dar, mas você precisa reconhecer isso. Sabemos que o mundo jaz do maligno, que o pecado bem de perto nos rodeia e que devido ao pecado somos entregues à morte todo dia. O pecado está aí, né? Nós brincamos aquela hora, né? Mas todo mundo está fazendo. E aí vocês falaram que não são todo mundo, certo? Sim ou não? Então cuidado com isso. Se nós não somos todo mundo, o pecado, para quem já está... Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa e vendia para loja as coisas, e aí um dia o cliente não pagou, e o meu chefe, ele era muito esperto. Então eu era autônomo, ele pegava o papel da cobrança e me dava e dizia assim: olha, eu tenho que te pagar quanto mesmo? Eu falava: R$3.000. Ele pegava e falava assim: ó, tem 2 aqui desse cliente que você vendeu e ele não pagou, e mais 1.000. Eu falava: cara, mas ele não pagou? Ele falou assim: então você vai lá, você recebe o dinheiro, né? E pronto, aí completa. E aí um dia eu fui cobrar um camarada, já fui com sangue nos olhos, como diz, né? Pô, é meu salário, vou perder meu dinheiro todo. E aí eu cheguei lá, e aí eu falei para o cara: você tem que pagar por isso, por aquilo. E ele virou para mim e falou assim: Marcos, o que você vai fazer se eu não pagar? Falei: eu vou protestar, vou colocar no título lá no protesto, blá, blá, blá. Ele falou: o que é mais um buraco na peneira, mais um furo na peneira? Você já viu peneira?
Se você aumentar mais um buraquinho, muda alguma coisa? Ele estava dizendo para mim, não vai mudar nada, não vai adiantar nada se me cobrar e brigar. Eu falei, cara, não brinca com isso, isso é meu salário. Ele falou, pois é, mas eu estou devendo para todo mundo, você mais um. Aí eu percebi que não ia ser na briga que eu ia vencer ele, mas a realidade é essa, o diabo vai e pega pessoas que estão pelo mundo aí, que não estão nem aí, dane-se, eu vou mesmo usar droga, tomar álcool, mentir, enganar, adulterar, sabe, eu vou fazer tudo mesmo, tal. O que é mais um buraco na peneira? O cara já está no inferno, o diabo não vai ligar muito para ele, talvez aconteça coisas ruins, mas não é uma coisa preferencial. Agora pega um crente que está lutando para ficar de pé, direitinho, e aí vem alguém e oferece a bebida para ele, e ainda quer pagar a bebida para ele. Você fala, caramba, o cara está querendo me pagar uma bebida. Aí você muda com ele, fala assim, faz o seguinte, paga o jantar em vez da bebida. Ele vai falar, não. Mas por que ele quer te dar alguma coisa que tire você da presença de Deus? Que crie em você uma brecha, um problema, uma dificuldade, porque você está lutando para andar bonitinho, direitinho. Então fazer um buraco na sua vida é muito melhor do que fazer um buraco na vida dos outros lá fora. E aí você precisa estar ligado, atento. O diabo vai sempre rodear, tentar roubar a tua intimidade com o Senhor, mas lembra disso, caíra do homem, levantar é de Deus, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, ele tem liberdade de atuar, até que você se arrependa dele, e vá e confesse o seu pecado a Jesus Cristo, se arrependendo e confessando, e aí esse pecado não digo apagado, mas é retirado de sobre a sua vida, né? Sem arrependimento não há remissão de pecados, está na Bíblia. Ou seja, quando você se entrega, quando você pede perdão, quando você diz que errou, quando você se entrega para Jesus, Ele perdoa os teus pecados, e aí o cobrador não pode mais cobrar aquela dívida. Então nós estamos agora preparados para entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, não é que Ele vai me permitir, você é pecador, fica com o pecado mesmo. Não vai entrar, não vai conseguir entrar na presença de Deus, né? Pecado faz separação entre o homem e Deus, mas o amor de Deus por você é tão grande, que Ele está apto, capacitado e determinado a te perdoar, se você se posicionar para abrir mão do pecado. Olha que amor, meu irmão, que amor é esse, que entra numa dimensão dessa, e prepara você para voltar à restauração e à liberação. Fantástico, né? Quinto e último, né? Exercer a fé e o amor em Cristo. Exercer a fé e o amor em Cristo. É importante, se eu sou cristão, se eu adquirir essa paternidade, se eu agora já não sou mais um órfão, eu tenho uma família espiritual, estou em Deus, então eu preciso exercer aquilo que a família me dá. O meu nome é Marcos Gomes Sardinha, eu levei o nome do meu pai. Então, quando as pessoas querem achar a minha árvore, né, eles vão lá e procuram pelo nome, sobrenome, e acham. O nome que você tinha antes de receber a Jesus era o seu nome, mas quando você recebeu a Jesus, você recebeu o sangue de Cristo sobre a sua vida. Você foi enxertado na videira verdadeira. Você agora tem uma predisposição totalmente diferente, porque você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Começa um novo tempo, então agora você faz parte, né? E eu vou exercer agora o que eu sou, o que eu ganhei, o que eu recebi, de que família eu faço parte. 1 Timóteo 1,14 fala assim: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então, quando Paulo escreve essa carta para Timóteo,
ele começa a ensinar ele, olha, a graça, ou seja, o amor, a misericórdia do nosso Senhor, ele superabundou com a fé. Você acreditou no Filho de Deus, por isso você recebeu a Jesus, isso é fé, você acreditou. Por isso nós até hoje agimos pela fé. Quando a pessoa aceita Jesus, ele não está vendo aqui fisicamente Jesus, nem tomou um avião para ir até o céu, lá o terceiro céu, não, mas pela fé ele recebe a promessa e a palavra, e ele recebe também a salvação. Então é a manifestação que ele fala aqui, com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Graça é um favor que nós não merecíamos, foi realmente por amor que Jesus passou para nós. Então, porque o seu amor foi derramado naquela cruz, nos dando condição de vivermos a eternidade com o Pai. Está lá em Gálatas 5:6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera o amor. Não era porque o povo era circuncidado ou não circuncidado que eles eram salvos. Eles foram salvos pela fé que opera o amor. Jesus desceu do céu, pagou o preço ali naquela cruz e trouxe a salvação para nós. Então não era a lei, não era esse tipo de coisa. Mas ele continua aqui, Paulo falando assim, corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta é uma persuasão que não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então aí ele começa a dar a identidade. Você estava indo certinho, você corria bem. O que é que está impedindo? O que é que impediu para que você saísse da verdade? Quantos crentes você conhece que saem da verdade? Que abandonam a igreja? Ou que estão dentro da igreja, mas estão praticando o pecado lá fora, achando que Deus não está vendo? E aí ele completa: cuidado, um pouco de fermento leveda toda a massa. Existe pecadinho? Pecadaço? Não existe. Então as pessoas começam a se colocar nessa posição, tentando encobrir aquilo que está acontecendo e esquecendo. Espera aí, um pouco de fermento leveda toda a massa. É melhor você se guardar, é melhor você viver essa verdade, exercer a fé e o amor em Cristo, não abrir mão. Alguém que ama alguém e casa, ele não casa com essa pessoa para ser mais ou menos fiel. Sim ou não? Não, eu vou ser fiel, toda quarta-feira eu sou fiel, o resto dos dias não, ou o contrário. Não, de segunda a sexta eu sou fiel, menos quarta. Não existe isso. E é isso que o Senhor está chamando a atenção da gente. Não seja mais ou menos crente, não seja um crente meia boca, não seja um crente quebra-galho, mas seja um cristão determinado. Não permita nem um pouquinho de fermento, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não aceite meias verdades. É por isso que ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Você vai andar debaixo da palavra de Jesus, a verdade. Não vai andar mais ou menos, não vai andar às vezes. Você vai andar, mas puxa vida, não é fácil. Amado, o mundo vai tentar te derrubar. Os amiguinhos da escola vão tentar te derrubar. Os colegas do trabalho vão tentar te derrubar. As coisas, a gente quando ainda é do mundo, eu não era crente, e eu comecei a pensar na época de final de ano nas empresas, que o pessoal fazia aquelas festas de final de ano, né, despedida, e aí o pessoal bebia, aí daqui a pouco tinha gente saindo com colegas de trabalho e outras coisas mais, que eram casadas, mas era uma alegria, todo mundo, é festa, é final de ano, cara, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma pessoa ficou sabendo que a esposa tinha saído com não sei quem lá, acabou o casamento, tinha 2 filhos e tudo, e deu maior confusão. Mas foi uma vez só, não importa, um pouco de fermento leveda toda a massa. Causou um transtorno na família, separação, problemas. Então nós precisamos entender isso. Não é plausível que a gente aceite o pecado como algo normal.
Não é certo que a gente aceite o fermento entrar para roubar. E o fermento que a gente fala não é só esse tipo de pecado, mas a nossa dúvida com a palavra de Deus. Eu não sei não, será que acontece mesmo? Será que se orar vai melhorar? Será que vale a pena ir na igreja toda hora? Será que aconteceu dessa forma? Toda hora aparece alguém tentando explicar que a arca não aconteceu, que o mar não se abriu, e depois procuram lá e acham fatos históricos que provam. Mas na verdade eu não estou nem preocupado com isso. Por quê? Porque quando eu recebi a Jesus Cristo, eu recebi pela fé. E depois disso eu vi muita gente sendo liberta de demônios, eu vi gente sendo curada, eu vi gente morrer na minha frente, ressuscitar na minha frente através da oração. Então eu não preciso discutir com os céticos, com os atrapalhados, com aqueles que têm dúvida na cabeça, porque a dúvida aparece, sabe quando? Quando você dá liberdade, quando você vive pouco a palavra, quando você não ora, quando você não jejua, quando você não lê Bíblia, aí a dúvida aparece. As coisas são assim, e nós precisamos abrir o nosso coração para entender que Jesus é uma resposta de Deus para nós. Então eu não quero saber se foi, mas alguém disse assim, o Natal é dia 25 de dezembro, aí alguém levantou, não, isso é uma data que não é a certa. Então, peraí, Jesus nasceu ou não nasceu? É uma estupidez ficar discutindo isso. Porém, tem gente que se apega a isso e acha assim, então isso é verdade. Querido, para mim particularmente, isso não importa. Por que não importa? Porque eu sei que Jesus veio a essa terra, pagou o preço, está lá registrado em Israel, se alguém quiser saber, ele veio e pagou o preço, mas depois disso, eu vi os milagres acontecerem. E a pessoa aqui falou que já viu milagre. Alguém já viu milagre? É isso que constitui a verdade de Cristo. Ele veio, transformou vidas, transformou famílias, curou os enfermos, restaurou os aflitos, Ele libertou aquele que estava caído, Ele moveu e movimentou o mundo. Por isso é que eu não tenho dúvida, por isso é que eu tenho essa certeza que eu tenho que exercer a fé e o amor de Cristo todos os dias, todos os dias. Não é autoajuda, não é um momento de empolgação, não é alguma coisa passageira, porque eu não vim para a igreja por falta de ter o que fazer. Tem gente que veio para a igreja porque alguém me convidou e eu fui até lá. Não aconteceu isso. Eu vim realmente para ver o que estava acontecendo, conheci, tinha uma enfermidade, fui curado e vi que aquilo era verdade e conheci muita coisa boa no mundo, mas descobri que Jesus era muito melhor que todas as coisas que eu conheci. Aí eu falei, peraí, tem que ter uma mudança. Eu vou exercer a fé e o amor de Cristo na minha vida. E eu não estou falando isso porque eu sou apóstolo, não, foi quando eu me converti. Foi aquilo que me atraiu, foi aquilo que me chamou. Quando você está cantando as músicas com o pastor Fábio, o que você sente? É empolgação ou é manifestação do Espírito? Quando você começou aqui, você chegou aqui, nós estávamos aqui no louvor, e acabou o louvor, e aí nós começamos a orar juntos. O que você sentiu? Foi empolgação ou foi manifestação do Espírito? Precisa de um documento para provar que era o Espírito Santo? Não, porque você foi tocado pela manifestação do Espírito, e isso está ligado ao amor que permanece, a Jesus Cristo. Por isso, eu queria que você gravasse isso no seu coração. A fé precisa ser exercida sempre, todo dia, o dia todo, para que não venhamos a esmorecer em meio às dificuldades. Se eu ler Bíblia, se eu orar por pessoas, daqui a pouco, meu irmão, isso se torna algo constante, e não vai haver mais dúvida. Mas chegou um amigo meu e me perguntou, mas você tem certeza? Eu falo, cara, eu tenho. Se você não tem, você escolhe. Eu não vou mudar o meu caminho por ninguém. Jesus Cristo é o meu Senhor, e eu vou com Ele até o fim. Por quê? Porque aqui na terra nós podemos ter muitos amigos. Eu tenho vários amigos que não são convertidos ainda. Eu respeito muito as pessoas, eu respeito mesmo,
Eu prego, eu ensino e eu oriento. Não quer? Na boa, sem problema. Por quê? Porque é escolha. Cada um escolhe o seu caminho. Agora, eu não posso carregar ninguém nas costas para o céu. A salvação é? Então eu conto que é certo. Agora, essa pessoa nunca vai poder chegar um dia e falar assim: ah, ninguém pregou para mim. Foi pregado. Ezequiel 33:3 lá fala do atalaia. Em vindo a espada, e você não falando, o sangue daquela pessoa será cobrado de você. Mas em vindo a espada, e você falou, então aquele sangue já não é mais responsabilidade sua. Você já é a pessoa que está debaixo de uma promessa e vai viver a realização. Amém?